Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, novamente essa aula ela vai ser disponibilizada a primeira parte, eu vou falar a primeira parte dessa aula, ela está sendo gravada, né? A segunda parte ficará para aula ao vivo, né? Então, caso vocês que estão assistindo só viram a aula ao vivo, essa é a parte anterior da aula ao vivo, tá? É porque a nossa ordem cronológica ali ela tá estranha. A aula ao vivo está primeiro do que a aula gravada e fica difícil para mim gravar uma parte sem você ter falado sobre a outra antes, então fica um pouco complicado. Bom, eu vou então iniciar então, essa primeira parte, beleza? Nós vamos falar pela primeira etapa da Revolução, que é bastante importante. A primeira etapa a gente vai ter uma diferença entre a burguesia, né, a alta burguesia e a baixa burguesia, tá? A alta burguesia, ela tem um anseio por continuidade, então ela vai ser considerada uma burguesia conservadora, tá? Por essa continuidade, porque se ela é alto-burguesia, quer dizer que durante o absolutismo ela era favorecida ao governo absolutista, né? Favorecida pelo governo absolutista. Então, se ela é alta burguesia é porque ela é rica, então ela quer manter as mesmas condições. Então ela deseja o quê? Ela deseja manter a monarquia. E eles sentavam-se, curiosidades, aqui nasce o termo direita e esquerda, tão usado hoje em dia, né? Se você é de esquerda, você é de direita. Veja só a questão, como ela é interessante, porque a direita e a esquerda são formados pela burguesia, tá? Então, quando esse termo já provavelmente não se usa, né, ultimamente, esquerda e direita, do sentido literal da Revolução Francesa, mas antes era assim. Como que se usa hoje? A alta burguesia, sendo representada, sentando à direita, ela é conservadora, tá? E a esquerda, representada aí pela baixa burguesia, e ali os sans-culottes também, que são sem meias, né? As pessoas que moram nas cidades e não usavam meia, né? Que não eram nobres, portanto, não eram ricos, portanto. Eles se sentam à esquerda e eles eram progressistas, revolucionários. Então, dentro da direita, nós temos um conservadorismo extremo e um conservadorismo. Tá? Na esquerda, nós vamos ter revolucionários extremos e nós vamos ter também progressistas. Então, tem desses dois caminhos que a gente interpreta hoje. Se você é de esquerda, se você é de direita, não é só se você defende propriedade privada ou se você defende propriedade estatal. É também a sua perspectiva progressista ou conservadora. E aí é uma mistureba, galera. Por quê? Porque cada pessoa tem um pouco de conservador dentro de si e cada pessoa tem um pouco de progressista dentro de si, alguns mais, outros menos. Então, fica bastante difícil de ficar enquadrando as pessoas em esquerda e direita. Se alguém perguntar para vocês o que você é, esquerda ou direita, fala que ainda não sabe nem mesmo o que é esse termo esquerda e direita, porque é tão complexo. E eu, sendo professor de História, Filosofia e Sociologia, tenho a plena convicção de que esse termo não é tão simples quanto as pessoas falam por aí, tá? Você é de esquerda e direita. É um senso comum muito grande e esses termos eles são muito maiores do que isso, tá? Muito mais complexos do que isso. Bom, então, girondinos, galera, essa alta burguesia sentava-se à direita do parlamento, tá? Então, eles são os conservadores, queriam manter a estrutura que estava vigente com outra cara, obviamente. Os jacobinos, eles queriam, todos os dois queriam revolução, viu? Os jacobinos era a ala mais radical, eles queriam uma revolução total, fim da monarquia, instalação de uma república, né? Então instituíram a república, executaram o rei e eles sentavam-se à esquerda, beleza? Bom, aliados que faziam parte dessa esquerda jacobina eram Marat,
Danton, Robespierre, né? Inclusive eles vão instituir a Comuna Insurrecional de Paris, onde vai gerar essa proclamação dessa república de esquerda, dessa república jacobina, como a gente consegue vislumbrar. Marat, galera, médico, tinha um jornal, ele era conhecido como a letra, né, da Revolução. Danton, um grande advogado, Robespierre também um grande advogado. Robespierre ele era muito eloquente, falava muito bem e ele era considerado a voz da Revolução. Tá? Esse cara liderava, inclusive, todo esse processo. Bom, ele, inclusive, em 1793, é o que manda executar a Marie Guzzi, que vai escrever a Carta de Direitos da Mulher, né, e da Cidadã. Ele manda executar, para vocês verem como a discussão conservadora de gênero era muito delicada nesse momento ainda. Bom, esses caras, pessoal, eles vão ser então os líderes do início dessa revolução, quando instituem a revolução, quando institui a primeira parte, né, da revolução. Então, a primeira etapa é essa disputa entre esses dois grupos, e a segunda etapa é a República Jacobina, propriamente dito a República Jacobina. O que eu quero dizer para vocês sobre a segunda parte, eu não vou me adentrar aqui porque ela é um pouquinho maior, e o intuito desse vídeo é ficar um pouco menor, é o que? A segunda parte, a segunda fase da Revolução, a segunda etapa da Revolução, ela é de desconstrução. Tá? Nós vamos ter a proclamação dos padres, dos membros do clero como funcionários públicos, né? Já está, né? Antes mesmo dessa primeira fase, desse processo. Nós vamos ter a Constituição do ano 1, eles vão mudar inclusive o cronograma, eles vão mudar o calendário, eles vão mudar a forma de se pensar, porque toda a forma de se pensar antes, né, da Revolução Francesa remete a uma estrutura absolutista, autoritária, violenta, que eles não concordavam. Lembram do contrato social de Jean-Jacques Rousseau? O contrato que é injusto, um contrato que não serve, que ele comete erros quando as pessoas nascem dentro desse contrato. Eles resolvem refazer esses contratos sociais. É um novo contrato. A Revolução Francesa ela propõe um novo contrato social. Ela propõe também várias outras coisas que nós veremos a partir do meio-dia na aula ao vivo com vocês, tá bom? Então fiquem aqui atentos à nossa segunda aula, que será ao vivo. Um abraço e um beijo para todos aí.